Olá, meus queridos, que alegria estar aqui com vocês de novo, mais uma terça-feira às 20h20, um pouquinho atrasada, mas às 20h20 eu vim te ver. Estou tentando entrar pelo YouTube aqui, mas ele não está querendo hoje, então tá bom, vamos só por aqui. Me diga, por favor, se vocês me ouvem, me veem bem, por favor. Eu estou testando o microfone aqui, eu não sei se tá funcionando, só me deem um ok, por favor, tá? Só para eu ter certeza de que tá tudo funcionando direitinho aqui. Estou aguardando vocês me falarem. Renata, boa noite. Gli, Drica, sejam bem-vindas. Me deem um ok, por favor, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Sim, não, talvez. Só para eu saber se esse microfone está funcionando. Me deem um ok, por favor. Não? Sim? Então vamos lá, eu vou começar, tá? Qualquer coisa vocês me falam aí se não estiverem me ouvindo bem por conta do microfone que eu estou usando aqui. Sempre uma honra e um prazer poder compartilhar aqui com vocês os conhecimentos, que não só as terapias, mas toda a minha jornada de busca por respostas tem me trazido. E eu espero verdadeiramente que eu possa ser contribuição para vocês a partir desse conhecimento. E eu quero começar esse nosso encontro com a seguinte pergunta: verdade, você gosta da sua companhia? Responda aí para você. Se você gosta da sua companhia. Se quando você olha para você, como é que você se vê? Quando você olha para você, você se vê com carinho, olha para você de forma amorosa ou você olha para você cheio de julgamento? Me digam, por favor, se vocês estão me vendo, me ouvindo, tá bom? Eu estou testando o microfone aqui. Dê um joinha aí, por favor. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, sabe? O quanto a gente verdadeiramente... Peraí, parece que pausou. Quanto verdadeiramente a gente olha para nós com um olhar de amorosidade ou olha para nós com um olhar de julgamento? E se em algum momento você percebe que você se olha com mais frequência com um olhar de julgamento, onde boa noite, Camila. Me dê um ok, por favor, gente, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Porque eu estou testando o microfone aqui e eu queria ter certeza que vocês estão me escutando, tá bom? Só me deem um joinha, um ok, por favor. Quando você fala de si, ou quando você olha para si, ou quando você olha para a sua vida, para o seu contexto, você olha com mais amor por si ou com mais julgamento? Quero que vocês se respondam essa pergunta, não precisa falar para mim aqui, mas que a gente olhe de verdade com bastante afinco, com bastante amor para nós, para essa pergunta hoje. Porque muitos de nós, em algum momento, aprendeu a se ver a partir dos olhos. Obrigada, Camila. Muito obrigada, amor. Perfeito. Muitos de nós aprendeu a se ver, aprendeu a se identificar com pontos de vista de outras pessoas sobre nós. Muitos de nós, às vezes, não se enxerga grandioso, ser maravilhoso, incrível que a gente é, porque nós aprendemos com alguém. Deixa eu tirar essa luz do microfone aqui. Porque em algum momento, talvez alguém tenha falado para nós que a gente não era bom o suficiente, ou tenha dito para nós que a gente não é bonito o suficiente, que a gente não é inteligente o suficiente, e uma infinidade de outros adjetivos que ao longo da vida a gente vai ouvindo sobre nós. E a minha pergunta para você é: quantos deles você tomou como verdadeiro para você? Quantas... Malu, querida, seja bem-vinda. Quantas informações sobre você, vinda de outras pessoas, que te diminuíram, que te julgaram e você tomou como real a seu respeito? Porque muitas vezes ao longo da nossa jornada de vida, especialmente quando essas opiniões, esses pontos de vista, essas falas sobre nós vêm de pessoas que a gente admira, que a gente ama, do nosso convívio, é muito fácil a gente tomar aquilo como verdade sobre nós. E é muito fácil a gente entrar, às vezes, em caixinhas
para caber no que os outros esperam de nós, para caber na expectativa de alguém sobre nós. Quantos de nós, ao longo da nossa jornada de vida, já não fez isso? Fez coisas, às vezes, que nem gostaria de fazer, fez coisas que nem eram verdadeiras para nós, mas porque queria agradar alguém, porque queria ser vista como uma boa pessoa, como uma pessoa legal, como uma pessoa que agrada mesmo, sabe? Que não desagrada ninguém, que... Quantos nãos a gente disse para si para poder dizer sim para o outro? Porque em algum lugar a gente se sentiu talvez na obrigação, porque não se sentiu bom o suficiente, não se sentiu grande o suficiente. E eu compartilhei até no vídeo passado, da semana passada, histórias sobre a minha vida nesse sentido, sabe? De quantas vezes eu me diminuí para caber na expectativa do outro, porque inconscientemente, e é bom que a gente entenda que é grande parte das nossas ações, das nossas escolhas, se nós não estamos presentes e conscientes, elas são realmente inconscientes. E a gente vai repetindo, às vezes, ciclos, repetindo padrões, não entendendo porque algumas coisas se repetem na nossa vida e que não são tão agradáveis assim, porque a gente não percebe que tudo isso é muito inconsciente. Então, eu já fui muito essa pessoa que inconscientemente, por conta de cenas que eu experimentei ou que eu vivenciei lá na minha infância, eu entendi que eu precisava ser boazinha, sabe? Que eu queria agradar os outros, eu queria ser validada, eu queria ser amada. E não que eu não fosse. Isso que eu acho que é importante a gente entender. Não que eu não fosse. Muitas das coisas que a gente pensa, que a gente sente, experimenta no nosso dia a dia, elas vêm a partir da nossa interpretação das coisas, não da realidade sobre as coisas. Porque em momento algum eu, nessa minha infância, fui não bem tratada ou maltratada ou recebi algum julgamento tão pesado sobre mim para que eu criasse em mim essa cena ou essa sensação de que eu não era amada o suficiente, entende, gente? Não necessariamente isso vem de uma cena que é real ou que é verdadeira, mas é como eu interpreto as coisas. Então, em algum momento, aquela minha criança interpretou que não era amada o suficiente e se colocou nessa posição de ter que ser boazinha e dizer sim para tudo, para ser amada, para ser vista. E depois, que beleza poder, a partir dessa jornada, de olhar para mim, de entender quem eu sou de verdade, não quem eu sou a partir das lentes das outras pessoas, ou quem eu sou a partir das lentes que eu mesma coloquei sobre mim, porque muitas das situações eu interpretei como desagradáveis, como não como se eu não fosse uma pessoa amada o suficiente. E aí, quantos comportamentos eu tive, quantas cenas eu vivenciei, quantas situações se repetiram na minha vida para validar aquilo que eu acreditava sobre mim. Eu acreditava verdadeiramente que eu tinha que ser muito boa. E eu confundia muito ser boa com ser boba, ou eu não permitia, não colocava um limite nas pessoas ou no que eu me permitia ser ou fazer para o outro, porque eu queria de alguma forma agradar. Entende, gente? Então, o meu convite hoje aqui é para que a gente olhe para si agora, percebendo quanto o que eu acredito sobre mim vem do que eu sei sobre mim, das minhas descobertas ao longo da vida, do que das habilidades que eu tenho, do ser humano incrível e grandioso que eu sou, ou aquilo que eu acredito sobre mim vem do ponto de vista de outras pessoas sobre mim, ou do que as outras pessoas esperavam que eu fosse, que talvez eu não tenha correspondido. E tudo bem? Tudo bem se eu não corresponder à expectativa do outro, porque a expectativa do outro é do outro. E ele cria uma expectativa também a partir das lentes com as quais ele enxerga a vida, enxerga o mundo, a partir de todas as histórias e memórias e julgamentos que ele também recebeu a respeito de quem ele é. Entende, gente? O quanto a nossa vida pode ser muito mais fácil, muito mais leve, quando nós tomarmos consciência de que eu não sou aquilo que eu aprendi sobre mim. Eu sou um ser grandioso, que é pura consciência, que é pura luz, que é puro amor, que em essência é um ser amoroso, mas que
ao longo da jornada de vida foi acreditando no que foram dizendo sobre mim ou sobre você. Então, meu convite hoje é para que a gente vá se desfazendo, sabe? Olhando de verdade com consciência e com amorosidade para nós, para entender o que eu acredito sobre mim e que é verdadeiro porque é o meu saber, ou o que eu acredito sobre mim porque eu aprendi sobre mim. E aprendi com as situações, com as cenas que eu vivi, com a forma como eu interpretei as situações e as cenas que eu vivi. Por muito tempo na minha vida, eu não me julgava boa o suficiente e não me julgava, não olhava para mim com esse olhar amoroso, porque, de novo, através da minha percepção, numa cena lá na minha adolescência, eu criei uma história na minha cabeça de que o meu pai não me amava o suficiente. Criei na minha cabeça. Isso é verdade? Não. Hoje, com a consciência que eu tenho, a partir de todo esse movimento de olhar para dentro, de olhar para mim, com as terapias que hoje eu trabalho, mas que eu fiz, as formações para cuidar da minha vida, para eu entender o que se passava aqui, quais eram as emoções e informações que estavam guiando os meus pensamentos, guiando as minhas escolhas. Hoje eu entendo que foi só uma interpretação minha, mas eu passei um longo período da minha vida me sentindo pequenininha, me sentindo cocô do cavalo do bandido, sabe? Porque eu interpretei de alguma forma uma cena da minha adolescência, a partir da separação dos meus pais, que eu não era amada o suficiente por esse pai. De novo, isso é verdade? Não, isso não é verdade, mas foi a minha interpretação. E o quanto de julgamentos eu coloquei sobre mim, o quanto eu me diminuí ao longo de anos da minha vida, porque eu não me sentia amada o suficiente. Porque eu, de novo, entrei nesse ciclo de não me sentir boa o suficiente, mesmo porque em algum momento eu acreditei que eu não era amada. Então, essa minha jornada de trazer para vocês esse conteúdo, essa contribuição, é para que a gente olhe para si, para entender que histórias, que memórias, que fatos, que cenas aconteceram no meu passado que ainda estão reverberando aqui em mim e estão me impedindo de ser o ser grandioso que eu sou, de ter a vida incrível que eu vim para ter, de ser, de poder ser, fazer, escolher aquilo que faz sentido para mim e não mais a partir de crenças, de pontos de vistas, de informações e memórias do passado. Porque se a gente não está presente o suficiente, consciente o suficiente no nosso dia a dia, nós vamos ficar repetindo ciclos a partir de situações que a gente já vivenciou. E, de novo, é importante a gente entender que nem tudo isso é de forma consciente, porque essas informações estão, de alguma forma, gravadas no nosso inconsciente, estão guiando as nossas escolhas, estão guiando o nosso caminho. E se eu não estou consciente disso, eu entro num piloto automático, repetindo cenas, repetindo situações, ad infinitum, por toda uma vida. E nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para ser o mais feliz que a gente pode ser. Eu e você. A gente está aqui para viver a vida mais incrível que a gente pode viver. Mas eu só vou conseguir viver essa vida incrível quando eu me desapegar do que já foi. Quando eu olhar para situações, para cenas que eu vivenciei, com um olhar de o que aquilo, aquela cena, aquela situação, trouxe de aprendizado sobre mim. Nunca é sobre o outro. Independente do que o outro possa ter feito, independente do que o outro possa ter dito, independente da situação que você julga como boa ou como ruim, que no seu ponto de vista foi boa ou foi ruim, independente de qualquer coisa, que a gente faça novas escolhas a partir de agora, a partir de quem nós somos, de quem a gente escolhe ser, do ser grandioso que a gente escolhe ser, não mais a partir de todas as lembranças e memórias. Porque se a gente está nesse piloto automático, as nossas ações e reações no nosso dia a dia vão estar sempre baseadas em algo que a nossa mente já conhece, já vivenciou. Porque a mente ela faz isso. Para ela buscar uma resposta hoje, ela vai lá no nosso HD, lá no nosso arquivo de todas as memórias que estão lá e que não foram cuidadas, que não foram olhadas com amor, que não foram olhadas com consciência e trazem aquela mesma sensação, uma resposta semelhante para o nosso dia a dia. E se a gente não está presente, consciente, a gente vai ficar repetindo cenas e respostas e memórias e informações do nosso passado. E quem vive de passado é museu, né, gente? Mas nem sempre a gente aprendeu a não viver nesse passado. Então, é esse meu convite para você hoje. Que você olhe para si com muito mais amorosidade. Pare de se julgar.
Pare de julgar as escolhas que você fez até agora. Porque se a gente entende que a cada momento nós estamos fazendo escolhas com base na consciência que a gente tem naquele momento, eu entendo que todas as escolhas que eu fiz foram as melhores que eu podia fazer. Mesmo que hoje eu olhe para trás e pense, acho que eu faria diferente aqui, ó. Acho que eu faria diferente ali. Mas olhe para si com amor, com amorosidade, para entender que você fez as escolhas que a sua consciência permitiu naquele momento. Talvez você nem tivesse consciência naquele momento. Você tivesse tão inconsciente, sendo guiado pelos seus traumas, pelos seus dramas, pelas suas memórias, pelas cenas de dor do seu passado e até pelas cenas alegres, porque a gente fala muito de dor aqui para que a gente amplie a nossa visão e saia de loopings de cenas que trazem desconforto, sofrimento e dor. Mas nem tudo na nossa vida foi dor e sofrimento, né, gente? Se a gente for olhar com carinho, grande parte da nossa vida, do nosso dia, é muito mais amoroso, muito mais grandioso, muito mais leve do que triste. Mas, quando a gente entende que a nossa mente está sempre buscando respostas no passado, a gente entra nesse movimento, nesse treino de estar mais presente, para que eu busque respostas para o meu dia a dia, para as coisas que me acontecem, no meu saber. Gente, perdão. Na sabedoria que eu tenho, e não mais nos aprendizados que a vida foi me trazendo nesse sentido. Para que eu olhe para as coisas que me aconteceram com esse olhar de eu fiz o melhor que eu sabia naquela cena, com a consciência que eu tinha. As outras pessoas que podem estar envolvidas nessa cena, nessas escolhas, também estavam fazendo o melhor que elas sabiam, que elas podiam, com a consciência que elas tinham. E quando eu olho, aceitando o que foi, da forma que foi, porque eu entendo que todo mundo estava fazendo o seu melhor, eu dou permissão, eu abro espaço para que eu faça escolhas agora, a partir de agora, de forma mais consciente e mais amorosa, especialmente comigo. Porque não dá pra gente passar uma vida esperando que os outros façam por nós o que só nós podemos fazer. Cuidar da sua vida, transformar a sua vida, torná-la mais leve, mais fácil, só depende de você. Não depende de ninguém. Independente de... O mundo pode estar desabando ao seu redor. Mas depende das suas escolhas, de como você interpreta esse mundo desabando. Depende das suas escolhas de que sentimentos, emoções e sensações você quer guardar a partir desse mundo que pode estar desabando. Quem você escolhe ser, apesar do que parece estar acontecendo no seu entorno. Porque a sua escolha por ter uma vida grandiosa, ela é só sua. Ninguém pode fazer essa escolha por você. A sua escolha de olhar para tudo com esse olhar de consciência, de amor, e de entender que todo mundo está fazendo sempre o seu melhor, por mais hediondo que pareça o que está acontecendo, por mais no nosso ver, no nosso ponto de vista, né, com as lentes que a gente enxerga o mundo, por mais que pareça ruim ao que está acontecendo, tudo é uma oportunidade de a gente aprender sobre nós, tudo é uma oportunidade de a gente fazer nossas escolhas, tudo é uma oportunidade de aprendizado sobre nós. Porque a vida, tudo que chega até nós no nosso dia a dia, por mais que pareça estranho e doido isso, coincide ou valida algo que eu acredito. Coincide ou valida algo que eu estou sentindo, ou a forma como eu tenho me tratado, a forma como eu tenho olhado para mim. Então, se eu olho para mim com esse olhar de julgamento, provavelmente muitas pessoas vão olhar assim para mim e vão me julgar também. Eu vou me sentir mal, vou me sentir pouco amada, pouco respeitada. Mas não é o outro que te diz respeito, é você mesmo. Quando você se julga, quando você se diminui, quando você se permite dizer muito sim quando você quer dizer não, quando você se permite acreditar naquilo que falam sobre você, tomar aquilo como real e verdadeiro, ao invés de parar um pouquinho, silenciar e pensar o que é que eu penso sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Esses dias, uma pessoa muito próxima de mim, assim, ouviu de uma pessoa também muito próxima dela que ela não estava se cuidando o suficiente, sabe? E como quando a gente ouve coisas de pessoas que a gente ama, que a gente respeita, aquilo costuma doer um pouco mais, né? A gente costuma tomar mais para nós como se aquilo fosse verdadeiro. E se a gente entende que o outro pensa sobre mim
é só o ponto de vista dele, baseado em todas as memórias, informações que ele tem, no que é certo ou errado para ele, no que é verdadeiro, no que é bom, no que é mal para ele, a gente entende que o ponto de vista do outro é só um ponto de vista. E que eu não preciso tomar como verdade para mim, aquilo não precisa mais me doer tanto. E eu posso fazer um movimento de olhar para mim e, de novo, olhar de forma amorosa e entender por que aquilo está me incomodando, que parte minha concordou com aquilo que o outro disse. Porque se eu não concordo, dói. Agora, se eu concordo com algo que aparentemente para mim foi negativo, que alguém disse para mim ou sobre mim, então cabe a mim cuidar dessa sensação que isso me traz. Não cabe ao outro. Porque o outro só falou o ponto de vista dele. Agora, se me incomodou, então eu é que preciso olhar para isso com um olhar amoroso, para entender por que isso doeu. Que parte minha se sentiu ofendida com isso? E aí, cuidar da forma que você souber, com as técnicas que você tiver, com as ferramentas que você tiver. E se de alguma forma eu puder ser contribuição com as ferramentas que eu trabalho também, vai ser uma honra e um prazer poder ser contribuição. Mas basicamente é isso, gente. Hoje eu queria que a gente olhasse para nós com esse olhar amoroso, sabe? Sem julgamento. Para que quando a gente se olhar no espelho, olhar o ser humano incrível que está ali, que só eu e você sabemos quantos passos nós tivemos que dar e que passos foram esses, o que nós precisamos abrir mão, quem nós precisamos ser, as situações que nós vivenciamos para chegar hoje aqui e ser esse ser humano incrível que a gente é. Ninguém mais sabe disso, só você sabe. Então, se honre por isso, se ame por isso, se respeite por isso. Vamos fazer um acordo entre nós aqui, que nos próximos 7 dias a gente não vai mais se julgar. Cada vez que a gente pegar falando algo negativo, pejorativo, nos diminuindo, a gente vai parar, respirar e vai se lembrar que só por hoje eu não vou me julgar. E cada vez que eu falar algo negativo por mim, ou cada vez que você falar algo negativo de você, cada vez que você se julgar, você vai trocar por um elogio. Vamos fazer esse acordo? Vamos fazer esse combinado? Eu também vou entrar nessa nossa brincadeira, que é muito séria. Mas pode ser uma brincadeira, porque não precisa ser pesada. A vida não precisa ser pesada. Então, bora. Nosso exercício da semana. Cada vez que você pegar se julgando, falando algo que não é positivo sobre você, você vai dizer, não, o que eu verdadeiramente quis dizer foi que eu sou incrível, que eu sou maravilhoso, que eu sou grandioso, que eu sou inteligente. Ou seja, você vai falar um elogio para você. Combinado? Muito bom. Então, para a gente finalizar esse nosso encontro, eu quero fazer um exercício bem rapidinho com vocês, se vocês me permitirem, é claro. Se você puder nesse momento, só receba, né? Receba desse exercício que nós vamos fazer juntos. Se você estiver ocupado, tá tudo bem. Receba da forma que for possível para você. Mas se você puder agora, sente de forma confortável, relaxe um pouco o corpo, os ombros e respire profundamente e pausadamente. Isso, para oxigenar bem o seu cérebro, suas células. Respire pausadamente. Nesse momento, se você puder, encoste em você, toque numa parte do seu corpo, diga gratidão por você ser quem você é. Sinto muito se em algum momento do meu dia, da minha vida, eu te julguei, eu não olhei para você de forma amorosa. Hoje eu escolho olhar de forma amorosa para você. Gratidão por você ser quem você é. Isso. E agora imagine que você, na sua frente tem um espelho lindo, grande, bem polido, com a moldura dourada, maravilhosa. E você está olhando nos olhinhos dessa pessoa incrível que aparece nesse espelho aí. Então aproveite esse momento para dizer para essa pessoa o quanto ela é incrível, o quanto ela é grandiosa, o quanto você honra, respeita a vida dessa pessoa, o quanto você honra cada passo que essa pessoa deu para chegar até aqui. Só você sabe como é que foi, só você sabe o que ela vivenciou, o que ela experimentou. E diga para essa pessoa incrível que está nesse espelho aí na sua frente, o quanto você escolhe de agora em diante não julgar mais essa pessoa. O quanto você escolhe, a partir de agora, olhar para essa pessoa que é você, esse ser grandioso, incrível que você é,
com esse olhar amoroso, sem julgamento. Só por hoje eu escolho não te julgar, só por hoje eu escolho te amar, só por hoje eu escolho te respeitar. Só por hoje eu escolho aceitar todas as escolhas que você fez no seu passado, que hoje talvez você olhe para elas e pense, eu não faria dessa forma mais, tá tudo bem, porque foi o melhor que você podia fazer com a consciência que você tinha naquele momento. Então olhe para essa pessoa linda que está nesse espelho imaginário aí na sua frente. Diga para ela o quanto ela é incrível, o quanto ela é grandiosa. E o quanto de agora em diante você vai fazer muito mais escolhas a partir do seu saber. Não mais a partir dos pontos de vista de outras pessoas sobre você. Olhe bem nos olhinhos dessa pessoa incrível que está nesse espelho aí na sua frente, esse espelho imaginário do nosso exercício, e diga para ela, eu te honro, eu te respeito, eu te acolho, eu te aprovo, eu te apoio. E eu escolho ser cada dia mais amorosa com você. Cada dia mais amoroso com você. Respire fundo. E se você fechou seus olhos, aproveite agora e abra devagar. E é isso, gente. Eu espero verdadeiramente ter sido contribuição de alguma forma para vocês. Te convido, é só um convite para fazer o exercício nos próximos 7 dias, que é cada vez que você se vir se julgando, se diminuindo, pensando algo não positivo sobre você, aceitando algo talvez não tão positivo que alguém tenha dito para você, que você troque por um elogio, troque por uma palavra amorosa, para que você fique mais consciente de quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, acaba realmente se colocando em caixinhas para caber na expectativa do outro. Então, que quando isso fizer sentido para você, tá tudo bem, né? Caber na expectativa do outro, se fizer sentido. Mas o meu convite é que a gente seja mais presente para quem a gente é de verdade, sabe? Para que a gente tome posse desse ser grandioso que a gente é e não mais se enxergue a partir das lentes do outro. Se enxergue a partir da nossa lente amorosa, da nossa lente grandiosa. Porque eu e você somos seres grandiosos. Nunca mais duvide disso. Tá bom, gente? Gratidão infinita. Catiane, sua linda, que alegria ter você aqui. Gratidão pela sua presença tão amorosa também. Para quem chegou agora no finalzinho, o meu conselho e minha sugestão é que assista essa live de novo. Tem bastante informação importante. Faça o exercício se fizer sentido para vocês, tá bom? Nos próximos 7 dias, cada vez que você se pegar, se julgando, se diminuindo, que você respire e se dê o comando de que eu sou grande, positivo sobre você. Tá bom, gente? Beijo gigante do meu coração pro seu. Se fez sentido para você, alguma coisa que você ouviu aqui, comenta aqui que eu vou adorar saber. E se fez sentido para você também, você conhece alguém que pode de alguma forma se beneficiar dessa nosso bate-papo, envia essa live para alguém. Tá bom, gente? Beijo gigante do meu coração pro seu e até a próxima terça, 20h20. Beijo no coração.